A animação é um formato livre para a imaginação do seu criador e possui infinitas possibilidades de histórias e de como se contar essas histórias. Ao mesmo tempo, a animação é um formato controlado e é pensado nos mínimos detalhes. Criar um personagem ou um romance em uma animação vai além da escrita da sua personalidade e das suas interações. Afinal, centenas desses personagens nem humanos são, mas mesmo assim os percebemos como tais. O formato do desenho animado demonstra como que gênero, feminino ou masculino, não é uma natureza, mas uma performance. Afinal, o que separa o Mickey da Minnie são simples roupas e cílios. Da mesma forma que a animação, com seu grande número de possibilidades, vai buscar nos detalhes formas de demonstrar o amor, entre aspas, proibido. Bem, talvez é por isso que esse formato seja especialmente significativo para os espectadores que não se encaixam em um padrão. Olá, eu sou Juliana Corner e hoje eu vou contar uma resumida história dos personagens LGBTI+, nos desenhos animados. Mas antes de começar, é bom eu ressaltar que, primeiro, essa não é uma lista de personagens LGBT, mas um contexto de como eles foram surgindo, onde, obviamente, terão exemplos que eu selecionei por motivos diversos. Se você achar que faltou um exemplo significativo, comenta aqui embaixo porque eu devo fazer outros vídeos sobre o assunto. Segundo, apesar de eu falar em certos pontos sobre representatividade, também não é o objetivo desse vídeo. Terceiro ponto é que nesse vídeo eu vou focar nas animações norte-americanas, porque, sejamos sinceros, é o que a gente consome. E, em especial, vou focar nas séries animadas, visto que os filmes estão um pouquinho atrasados nesse assunto. Apesar de eu citar algumas animações japonesas, visto que elas são importantes para a história ocidental, eu não vou entrar muito a fundo na história dos personagens LGBTI+, dessa parte do mundo, porque além de eu não ter tanto estudo sobre o assunto, é um rolê meio à parte que, se bobear, eu não ia nem conseguir falar sobre tudo em um só vídeo. Já dado esse contexto, vamos para outro contexto, mas agora um contexto sobre a história da animação em si. Atualmente, ainda temos um certo conceito de que a animação é um gênero infantil e não um formato cinematográfico, apesar de que essa ideia está se desconstruindo. E essa ideia de que a animação é, entre aspas, coisa de criança, começou justamente na TV, quando lá por volta dos anos 50, o período da popularização dos aparelhos de televisão, tinha-se os shows animados realmente voltados para o público infantil, além das constantes repetições dos curtas animados que antes eram exibidos nos cinemas. E para gravar ainda mais essa situação, durante os anos 50 e 80, teve um negócio aí chamado Guerra Fria, onde nos Estados Unidos houve uma perseguição ao que eles consideravam como, entre aspas, ideias comunistas, onde as produções não podiam ir contra um certo valor moral, sendo algo que afetou todo o meio do entretenimento. Tanto que as animações para o público adulto só começaram a surgir nos anos 90, onde as séries de desenhos animados ganham forças com o barateamento da produção do estúdio Hanna-Barbera, lá por volta dos anos 60 e 70, onde nos anos 80 as empresas descobriram que esse era um ótimo jeito de se fazer as crianças comprarem bonecos. Até que nos anos 90 percebe-se que dava para fazer algo mais autoral com esses desenhos animados, onde nos anos 2000 eles aprimoram essa autoralidade com o avanço da tecnologia digital, e nos anos 2010 essas séries começam a contar histórias fechadas, por conta do consumo de tudo de uma vez, visto o avanço do VHS, DVD e streams. Eu realmente preciso fazer um vídeo especialmente para essas eras. Pois bem, já que até os anos 80 tinha-se uma dificuldade social e política para falar sobre determinados assuntos, quer dizer que os personagens LGBTI+, só surgiram nos anos 90? Boa parte dessa resposta é sim, mas também um pouco não, porque tinha algo diferente em alguns personagens. Não é raro ver gente reclamando que a comunidade enxerga gay aonde, entre aspas, não tem. Pois é isso que acontece quando há escassez de representatividade. Tem que se interpretar o que a gente precisa para se enxergar na tela. Os personagens que antecedem os anos 90 são personagens que a comunidade acolheu como parte dela, e não realmente verbalizaram rótulos ou demonstraram interesses românticos. A comunidade se identificou com certos trejeitos de certos personagens e associou eles simbolicamente como parte de uma das siglas. Eles não seriam oficialmente personagens LGBT, pelo menos boa parte deles. Isso abre vários debates, como a importância de se oficializar esses personagens, até que ponto eles são importantes e devem ser mencionados, o que vale é o que está na obra ou o que o espectador interpreta, e por aí vai. Eu particularmente acho que é importante falar sobre eles, não só porque eles foram um refúgio para a comunidade em determinado tempo, como também eles são um exemplo de como sempre houve uma busca por identificação no entretenimento, e que essa representatividade é recente. Mas quem seriam esses supostos vanguardistas? Novamente, eu não vou citar todos, mas os que eu separei são o Leão da Montanha, também conhecido originalmente como Snugglepuss,
eu não sei se é assim que se pronuncia. Ele surgiu em 1959 e com a sua forma mais teatral de se falar, principalmente na dublagem original, o Leão Rosa demonstrou uma personalidade masculina menos tradicional. Claro que a gente sabe que a forma a qual um homem se comporta não quer dizer nada sobre a sua sexualidade ou gênero, mas esses estereótipos eram importantes para esses personagens antigos, justamente por uma questão de identificação, onde o Leão da Montanha foi um dos poucos desses personagens que em 2017 ganhou um quadrinho e finalmente saiu do armário como um personagem gay. Outra personagem que veio a ser acolhida pela comunidade é a Velma de Scooby-Doo, onde algumas pessoas também colocam a Daphne no meio, fazendo um chip entre as duas, que eu particularmente apoio. Mas diferente do Leão da Montanha, a Velma teve um desenrolar meio triste, pelo menos por enquanto, visto que por conta dessas interpretações sobre a personagem, eles empurraram a Velma para o Salsicha, justamente para tentar desassociar essa imagem. Outro possível casal que ganhou o coração dos fãs foi a Beth e a Marcy de Scooby e sua turma, onde, apesar dos fãs verem um lindo potencial entre as duas personagens, elas não passam de melhores amigas e têm um crush no protagonista Charlie. Outro exemplo que gostaria de trazer aqui é o irmão de uma certa heroína que fez bastante sucesso entre a comunidade recentemente, o Príncipe Adam, também conhecido por He-Man. Eu até cheguei a ver insinuações da sexualidade do He-Man, mas mais como uma piada sem graça que as pessoas faziam do que realmente como um personagem com essa possibilidade de fazer parte dessa comunidade. Mas pesquisando, vi pessoas associando essa vida dupla do Adam e do He-Man como uma analogia de como os homens gays viviam antigamente, e ainda vivem, uma vida dupla. Mas acho que o ícone mais memorável quando se fala de personagem queer é o nosso querido personagem Pernalonga e a sua paixão de drag queen. Geralmente, eu faço o papel da donzela. Apesar do Pernalonga se travestir muito mais por uma questão de comédia, novamente estereotipada, ele demonstra como isso foi mais ou menos aceitável na época por conta de ser um desenho e ele ser um coelho, e não realmente um homem humano. Onde nessas transformações, ele também demonstra como que gênero nada mais é como a pessoa se apresenta, visto que basta ele colocar uma roupa socialmente interpretada como feminina que ele se torna uma personagem feminina. Claro que esse gênero fluido do Pernalonga tem os seus problemas, como o fato de só estar presente em forma de comédia, ou que o personagem teve que ganhar uma namorada para mostrar que ele é realmente hétero, apesar de uma coisa não ter nada a ver com a outra. Mas para um personagem de 1940, dá para entender o porquê ele foi tão marcante, principalmente porque não era só um episódio específico que ele se travestia, mas um ato recorrente, o que demonstra que é algo da sua personalidade. Esse vídeo não é para problematizar, mas a gente chegou nos anos 90 e eu não terei como não problematizar, visto que tudo começa com os desenhos adultos. Como eu disse, nos anos 90, com o fim da Guerra Fria, houve uma maior liberdade na criação dos conteúdos no geral, onde os desenhos animados passaram pelo que algumas pessoas chamam de Era da Renascença das séries animadas, visto que os desenhos saíram daquela propaganda de boneco dos anos 80 para algo mais autoral, não só na história, como no próprio traço mais estilizado, onde nessa liberdade, um novo terreno começou a ser explorado, que foram as animações para um público adulto, em especial Os Simpsons, de 1989, que é exibido ainda hoje, e South Park, que vem um pouco depois, em 1997, e também ainda é exibido, entre muitos outros desenhos que surgiram entre esses dois estilos. E bem, não é porque essas eram animações para adultos que eles podiam explicitamente colocar personagens gays como quisessem. Afinal, havia um limite. Eles só podiam zoar os personagens gays como eles quisessem. As animações adultas, no começo, entre os anos 90 e 2000, usavam os personagens gays, e quando eu falo gays, eu realmente me refiro a homens homossexuais, como uma prova de que eles eram desenhos voltados para o público adulto, realmente fazendo um checklist do que poderia afastar as crianças, onde eles faziam personagens extremamente estereotipados, cheios de piadas sexuais e masculinidade tóxica, porque afinal eles eram muito adultos. Tanto que boa parte desses personagens só foram ser assumidos como parte da sigla e ter um parceiro ou uma parceira do mesmo sexo em meados dos anos 2000 e até mesmo em 2010. Por exemplo, em Os Simpsons, a irmã da Marge, a Patty, só em 2005 que apareceu com uma parceira em um episódio que elas supostamente se casariam, sendo a primeira personagem assumida da série, onde esse episódio específico foi alertado que poderia conter conteúdo sensível em uma animação adulta. Enquanto o personagem Waylon Smith, que sempre tinha alguma piada relacionada ao seu interesse romântico ao Sr. Burns, foi só em 2016 que ele saiu do armário como personagem gay. South Park, apesar de assumir explicitamente seus personagens desde o começo, visto que sempre se propôs a
a ser uma série sem limites, os seus personagens eram os mais estereotipados possíveis, e com uma representação bem questionável. O fato é que, até os anos 2010, as animações adultas, apesar de inserirem personagens LGBT, eles não eram personagens tão levados a sério ou tinham tanta importância na série, e boa parte da personalidade desses personagens girava em torno da sua sexualidade, onde mesmo os desenhos adultos também enfrentaram dificuldades para mostrar esses personagens. Mas se aqui no Ocidente tínhamos essa barreira com a animação ser algo para o público infantil e um preconceito baseado na religião, no Japão a animação seguia por outro caminho. Ainda nos anos 90 e 2000, os animes, que são as animações japonesas, não possuíam tanto o estigma de ser um conteúdo voltado para crianças, além de contar histórias diferentes por terem uma cultura diferente, uma diferença que também afeta o preconceito contra as pessoas LGBTI+. Enquanto aqui no Ocidente esse preconceito tem uma base cristã e é considerado um pecado horrível, no Japão essas pessoas só não estão seguindo um padrão socialmente estabelecido, pelo menos até onde eu sei. Não quer dizer que não tem homofobia, é só uma homofobia diferente. Então, misturando o fato de não ser uma animação tanto para crianças, de não ter o peso do pecado e já contar histórias diferentes, esses personagens eram só mais uma diferença no meio da doideira que são os animes. Também não é como se esses personagens fossem o melhor exemplo de representação, mas eu não vou me alongar, deixa isso para um próximo vídeo. A questão importante aqui é que nos anos 80 e 90 houve uma forte migração dessas animações para o Ocidente, onde muitas delas chegaram a ser bem censuradas, não só a parte LGBT, mas como conteúdos supostamente impróprios no geral. Em especial, 3 animações se destacaram no Ocidente, que foram Sailor Moon, Sakura Card Captor e Utena. Animações que, apesar da forte censura, como a transformação da Sailor Urano e Netuno em primas enquanto na verdade eram um casal, ou cortes do relacionamento do Toya e Yukito e algumas falas da Tomoyo, esses, entre outros animes, foram animações que chamaram a atenção de certos espectadores. Guardem essa informação e vamos voltar para a animação norte-americana nos anos 90 e 2000, mas agora para as animações mais infantis que sofreram do que eu vou chamar efeito J.K. Rowling. Agora que a J.K. Rowling fala uma transfobia de 5 em 5 minutos, eu meio que sinto um pouco de saudade do tempo em que ela só ficava dando novos fatos sobre os seus personagens, sem nunca realmente colocá-los em prática. Caso você viva em uma pedra, depois que a saga Harry Potter acabou, a J.K. Rowling confirmou em uma entrevista que o personagem Albus Dumbledore era gay, um personagem que dentro da história até havia algumas interpretações para essa sexualidade, mas que por conta da época eram indícios que não podiam ser tão explorados, mas que em Animais Fantásticos não fez o menor sentido não mostrar. Enfim, foco. Nos anos 90 e 2000, alguns personagens também sofreram desses subtextos, que só foram confirmados anos depois em entrevistas. Os Gárgolas, de 1994, que teve o personagem Lexton confirmado como gay pelo criador em 2008, além de outros personagens que foram sendo confirmados mais recentemente. Em 2016, o criador de Hey Arnold confirmou que tanto o Sr. Robert Simmons e o Eugene são gays. Bob Esponja, em 2002, foi declarado como assexual, e mais recentemente, nesse mês, foi o grande símbolo da Nickelodeon para o mês do orgulho LGBTI+. Na série Arthur, que é dos anos 90, em 2019, o personagem Nigel Hatburn tem finalmente um casamento com seu parceiro, ou a relação da Era Venenosa e da Arlequina, que veio se tornar oficial nos quadrinhos e agora na nova série da Arlequina, sem contar tantos outros personagens que ainda não puderam sair do armário e ficaram só no subtexto, indiretas, subtextos e confirmações externas que ainda vão se manter, mas agora em personagens mais significativos, porque é na década de 2010 que as coisas começam a andar, principalmente na área das animações infanto-juvenis. Lembra daqueles animes diferentes que vieram para o Ocidente nos anos 90? Pois é, os espectadores cresceram e se inspiraram neles. Eu diria que de 2010 até 2015 é que começa uma luta desses criadores por colocarem esses personagens nas suas animações, colocando esses personagens como coadjuvantes e em cenas rápidas, como em Clarence ou Gravity Falls, ou trabalhando no subtexto e revelando supostos relacionamentos em entrevistas, como foi o caso da Marceline e da Princesa Jujuba em 2014, que criou-se um grande alvoroço quando a dubladora da Marceline confirmou que elas eram namoradas, mas que na época pareceu não agradar tanto o Cartoon Network. Ou o próprio Steven Universo, que no seu começo, em 2013, era ainda bem tímido nesse aspecto, onde a Rebecca Sugar deixou bem claro as suas inspirações em Utena e nas animações japonesas. Mas eu colocaria que o grande ponto nesse período foi a lenda de Korra. Infelizmente, Korra e Asami não puderam ter o grande beijo final como a Katara e o Aang tiveram, mas Mike e Brian foram ao limite do que a Nickelodeon permitia para colocar essas duas personagens principais, como um casal no final da animação. A série realmente utilizou tudo ao seu alcance, de um fundo
brincando com as cores da bandeira bissexual, com a música mais romântica que o compositor poderia fazer, até replicar o mesmo plano do casamento que aconteceu minutos antes. E como eles queriam que realmente não houvessem dúvidas, no dia seguinte da exibição do episódio, ambos foram nas suas redes sociais confirmar o que alguns ainda precisavam de confirmação, onde as duas personagens vivem um belo romance, sem amarras, nos quadrinhos que estão sendo publicados, revelando até mesmo uma nova personagem lésbica, que é a Kia. Esse grande final aconteceu no final de 2014, e de 2015 até agora, a gente não tá aceitando nada menos do que isso. Porque afinal, se agora um estúdio ou um canal tentar barrar uma representatividade, a internet, já bem popular, não vai perdoar. E a Netflix vai aproveitar. Eu não posso ignorar o fato dos novos meios tecnológicos ajudarem no avanço da representação LGBT. Afinal, a internet está se tornando um grande meio de pressão para esses estúdios e canais darem mais liberdade aos seus criadores. Além dos meios de streaming já terem mais liberdade, visto que eles não são reféns de uma publicidade que não quer ser associada a personagens LGBTs. Onde, antes de falar sobre esses grandes passos que vem acontecendo nos desenhos infantis juvenis, eu quero voltar um pouquinho para a animação adulta. Uma das coisas que eu também observo na segunda metade dos anos 2010 é que as animações adultas estão deixando a comédia escrachada de lado e buscando não só narrativas mais fechadas, como também tratar de questões realmente adultas e sensíveis. Rick and Morty refina a comédia escrachada dos desenhos adultos dos anos 90 e 2000, onde a pansexualidade do Rick, que foi confirmada em entrevista, apesar de ser colocada como fator de comédia, ele é o personagem principal e não tem a sua sexualidade como o único fator da sua personalidade. É melhor em relação a antes, mas ainda não é um dos melhores. Enquanto BoJack Horseman trata as coisas de forma bem mais natural e questionativa. O exemplo que eu mais gosto é o do Todd Chaves, o qual a gente vê a sua descoberta e os seus conflitos como um homem assexual. Mais recentemente, a animação da Harley Quinn, que também revive um pouco das piadas sem graças de genitália, mas que no final da segunda temporada traz um romance realmente significativo para a personagem da Arlequina. Realmente, de 2018 até agora, é como se as coisas começassem a se naturalizar. Em 2018, tivemos o casamento da Ruby e da Safira em Steven Universo, duas personagens que não só foram importantes, como também bem desenvolvidas durante toda a série, onde esse casamento foi importante para a história. Ainda no mesmo ano, tivemos a confirmação do casal Marceline e Princesa Jujuba, com um grande beijo das duas no episódio final. Em Loud House, Luna e Sun começam a namorar, além das estreias de Príncipe Dragão e She-Ra e as Princesas do Poder, duas animações que vão colocar personagens LGBTI+, em um universo em que essas relações são naturais. Em 2019, Star vs Forças do Mal passou de um beijo gay de segundos para uma personagem assumidamente bissexual. Doce para Sempre faz a sua estreia com a sua personagem principal tendo um crush em uma menina. Justiça Jovem volta a ser exibida só para tirar um monte de personagem do armário. Steven Universo Futuro estreia para aumentar ainda mais o número de personagens LGBTI+, da franquia, onde 2020 começa o ano com um personagem se declarando como gay e em seguida a série de She-Ra finaliza com um beijo entre a protagonista e a antagonista, além de vários outros exemplos que esses 3 anos trouxeram, que talvez fique para um próximo vídeo, os quais esses desenhos modernos estão se preocupando em colocar não só um personagem LGBT, mas realmente tentando naturalizar os seus universos como universos acolhetivos para esses personagens, além de trazer um protagonismo para esses personagens. Claro que ainda há muito o que caminhar. Afinal, boa parte dos personagens ainda estão focados no LGB, e alguns desses desenhos sofreram boicotes e censuras em outros países. Mas é importante ver que está melhorando e tende a melhorar ainda mais, mesmo que ainda tenha gente que se negue a aceitar as mudanças. Disney, eu tô olhando pra você. Falando em Disney, como esse vídeo está ficando muito longo, acho que eu vou ter que deixar os filmes para uma próxima. Apesar de que, na área dos filmes, parece que eles ainda estão naquela era onde a comunidade quem tinha que acolher os personagens e eles não existiam por si só, onde chegando ao final desse roteiro, eu percebo como há tanto mais outras informações que eu poderia adicionar, como que eu poderia falar com mais calma sobre cada etapa que eu me referi aqui, de mais exemplos que eu poderia colocar, ou quantas outras abordagens eu poderia fazer em relação a esse assunto. Mas vai ter que ficar para outra hora. Por enquanto, a gente concluiu que a história dos personagens LGBTI+, nos desenhos animados, começa com personagens sendo só interpretados pelo espectador e negados pelos criadores, indo para um estereótipo maçante, enquanto alguns ficamos no armário. Depois, alguns ganhavam minutos e segundos de telas sem poderem se expressar explicitamente, até terem uma certa liberdade e naturalização. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e se gostaram, deixe gostei, porque deu trabalho para fazer esse roteiro. Inclusive, as fontes para esse vídeo vão estar linkadas aqui na descrição. E também sinta-se livre para me corrigir ou acrescentar alguma coisa. Também não se esquece de se inscrever no canal, tenha orgulho de quem você é, eu sou Juliana, e até!
Por que eu tô rimando, gente? Não era pra rimar.